Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com uma temática muito bacana e hoje a gente falando sobre igreja, pessoas, lugar, você ligadinho no lugar certo. Aqui na Boas Novas você tem sempre um conteúdo muito bacana para sua vida. Pastor Marcos, eu volto com o senhor e a gente falando sobre essa coisa do igreja, pessoas, o lugar, né? Ainda é pertinente questionarmos quem é a igreja nos dias de hoje? Pessoas, lugar, aquilo que foi comentado? Certamente. A gente precisa fazer uma análise mais ampla na questão do contexto. Tem uma célebre indagação que, vez em quando, é feita. A igreja, da seguinte maneira: se a igreja daqui saísse, e aí, já subjetivamente falando da igreja como pessoa, e não como espaço físico geográfico, será que a igreja faria diferença ou se a comunidade ao redor sentiria falta? Essas indagações certamente já foram feitas. E é lógico que a igreja, ao ouvir essa indagação, ela fica naquela perspectiva de uma resposta, sim, certamente fará falta. Quando se faz essa pergunta, dá-se o sentido, de fato direito, que igreja somos nós, igreja são as pessoas. Agora, por outro lado, ao perpassar dos anos, das décadas, dos séculos, e até no nosso contexto pós-moderno que nós vivenciamos, igreja e espaço físico geográfico, em dado momento, são intrínsecos. São intrínsecos. Daí a questão cultural para se entender de fato que é igreja. E foi colocado de forma pertinente pelos companheiros aqui no debate. Porque quando se fala vamos à igreja, a pessoa já tem uma ideia de estar presente no espaço físico para ali junto com os irmãos, adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Agora, de fato, a igreja são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Onde nós estivermos, nós somos o representante direto da igreja. E aí você tira aquela ideia de espaço físico, geográfico, de que obrigatoriamente a igreja tem que estar ali, a igreja está fincada ali. No sentido institucional, como bem falou o pastor, aí a gente tem que falar mais um pouco sobre essa questão. No sentido institucional, organizacional, a igreja como pessoa jurídica diante da comunidade secular, aí sim, ela é uma igreja presente, é uma igreja local, com seus direitos e deveres. No sentido espiritual, no sentido metafísico, a igreja ela não está presa ou passiva a um espaço. Ela se faz representar em todos os lugares que um membro do corpo espiritual de Cristo faz-se presente. Mas essa cultura católica, o que ele falou, Lincoln, está muito intrínseco uma cultura romana, é uma cultura romana, né? Templocêntrica. Justamente. Para se quebrar isso, né, é necessário que tenha uma vivência, uma essência maior, uma conscientização de quem a pessoa é no reino de Deus, o que ela representa. Então, essa questão, vamos à igreja, é aquela coisa já condicionada. É uma visão romana, né, que ainda é muito forte, ainda é muito intrínseco no meio das pessoas, né? Então, vou à igreja porque lá vai estar a minha bênção. Mas é uma visão evangélica, entendeu? É uma visão evangélica. Visão evangélica. Não, justamente. É uma herança eu não posso colocar... Desculpa, é uma herança que foi deixado e que está intrínseco ainda no inconsciente coletivo do povo evangélico, do qual penso, o debate está aí para isso, né? Claro. Jesus falou assim, o reino de Deus está onde? Está em vós. Está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O apóstolo Paulo, posteriormente, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Quer dizer, Deus está dentro de nós. Então, precisamos ter uma consciência mais ampla. E eu penso que o púlpito, ele auxilia bastante esse pensamento da igreja, para ela entender que ela é uma igreja que não está presa ao espaço físico geográfico, que ela faz se representar em todo lugar onde ela se encontra. Ela precisa entender isso. Desde que há uma questão cultural. Uma questão que o pastor Marcos coloca, que eu queria agregar mais uma pergunta nesse aprofundamento dessa questão de igreja, pessoas, lugar. Quando ele fala do púlpito, eu vou botar um outro incremento, que é o seguinte: pessoas que deixaram de frequentar a igreja para ir apenas em pequenas reuniões nas casas. Tem base bíblica para isso? O púlpito é o lugar da compreensão da função de igreja? Ou a reunião de grupos pequenos nos lares também é?
ou uma coisa é contraponto, ou as duas? Eu acho, ô Lincoln, que não existe contraponto entre uma coisa e outra. Existem várias igrejas que trabalham, aí deu o nome que quiser, célula, grupo de estudo bíblico, Mas aí, pastor, núcleo de estudo bíblico. apenas para compreender de uma forma prática, a reunião nas casas é igreja? Sim, É a igreja. Por que não? É a igreja se reunindo em pequenos grupos. A igreja, uma vez que a igreja sejamos nós, então, onde nós estivermos, somos igreja em qualquer lugar. Por isso que o culto também não acaba. Agora, o templo é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Eu costumo dizer que o templo é o nosso QG, é o nosso quartel-general. Ali nós nos instruímos, ali nós nos treinamos, ali nós aprendemos para enfrentar lá fora, como igreja, aquilo que realmente precisa ser enfrentado e levar a mensagem lá fora. Aqui nos reunimos para aprender juntos, para crescer, para nos amar, para aprender um com o outro, para que sejamos todos edificados no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, lá fora, nós vamos continuar executando e exercendo o ministério que Deus nos deu enquanto igreja. E isso não é uma questão só de púlpito, porque muitas vezes nós acabamos nos permitindo levar por uma visão muito clerical. Quando eu creio que a Bíblia nos ensina a respeito do sacerdócio universal do crente. Então, mas todos nós somos igreja, independente de sermos pastores ou não, todos nós, como igreja, somos igualmente responsáveis pelo anúncio do Evangelho, pela pregação do Evangelho de Cristo a todo aquele que precisa da salvação. Ô, Lincoln, deixa eu só fazer aqui, para não gerar nenhuma confusão aos telespectadores, porque quando você pergunta para ele se reuniu em casa é a igreja, e aí ele te responde que fica parecendo para quem está nos ouvindo que eu não preciso mais ir à igreja, se eu me reunir em casa, eu tô resolvido. Mas não foi isso que eu falei. Não, sim, mas é isso que a gente precisa esclarecer. A igreja que está aqui, ela pode também se reunir em pequenos grupos, em qualquer lugar. A igreja, a instituição, ela sim, mas naturalmente nunca abandonando a congregação, todos os irmãos. Mas Pastor Walter, a essência do debate é essa. Porque quando a gente fala, vamos à igreja, parece que a igreja só se reúne no domingo no templo. Então, a pergunta é, quando um grupo de pessoas se reúne nas casas, é igreja? Essa foi a pergunta. Sim, mas olha só, uma coisa é ser a igreja, que isso nós somos. Outra coisa é ser a representação da igreja. E outra coisa é ser o templo. São três coisas distintas. E é isso que a gente precisa entender. Lá no templo é onde nós temos a experiência da fé conjunta, comunitária, onde está a ceia do Senhor, onde está a comunhão. Nos lares está o processo de edificação. Não é a igreja. Tem que saber dizer o que é a igreja, Clínio. O que eu não gostaria é que o telespectador achasse agora que ele pode ficar em casa e não precisa mais ir à igreja, porque lá já é a igreja. Lá, a igreja, nós somos igreja o tempo todo. Mas, na verdade, em casa é onde eu posso ter a minha experiência privada. A minha experiência, eu e o meu Deus. Mesmo que seja uma reunião de 3 ou 4, o que seja, mas ali eu estou com a minha fé privada. Eu não estou com a fé comunitária, eu não estou na comunhão, na coinonia. Eu preciso estar na ceia, eu preciso estar na comunhão com a igreja. Isso é necessário. Um dia desse, falando sobre isso, alguém falou, mas Deus não precisa disso, Deus não precisa de templo. Eu falei, eu sei, não é Deus que precisa, somos nós que precisamos. Deus não precisa de dinheiro, mas sem dinheiro essa instituição não funcionaria. Nós não podemos abandonar a nossa congregação. Não é mesmo? Então, assim, o congregar-se, pastor, na igreja profundamente importante. Claro. Em casa, é uma igreja, mas é uma... Não é uma igreja. É a igreja representada ali. Então, aqui, é a representação dessa igreja. Mas a igreja entendeu? Então, a diferença está aí. É a representação legal, legítima essa congregação, pastor, da igreja. Mas essa congregação, desculpa, pastor Marcos, essa congregação nada mais é do que a comunhão. O corpo e os membros, nós não podemos ter num local um amontoado de membros. Nós temos que ter um corpo. O corpo precisa ter ligadura, o corpo precisa ter vertentes que liguem um ao outro. Agora, isso é igreja. Se eu estou no local onde me reúno com pessoas, também é igreja. Paulo fala, saúdo Epíneto, lá na Ásia. Saúdo Áquila e Priscila, lá em Corinto. Saúdo Lucas. Saúdo Arqui.
né? Sim, mas Lá em Éfeso. não Então, deixou de ser igreja, pastor Guilherme. a igreja que está na casa deles. É nesse sentido que o pastor está colocando. Talvez eu não me fiz entender, enfim, toda a dissertação que fiz. As pessoas que se reúnem em casa, a igreja... Não é igreja. Ah, não é igreja? Não, não é. Não é igreja. São membros que, uma vez estando no local específico com a reunião de fiéis, ali se forma o corpo de Cristo local. Eu não posso dizer que em casa tem uma igreja ali. Não. Para esse contexto, não. Ali são membros do corpo de Cristo. Ora, o apóstolo Paulo disse em Corinto que ele compara a igreja como o quê? Como um corpo. Né? Mas ele fala também a igreja que está na casa de Epêneto. Sim, mas isso para o contexto do primeiro século, que não tinha uma cultura hoje é outra. Justamente, nesse sentido. Deixa eu só fechar, entendeu? Eu não posso dizer que em casa ali tem uma igreja. Não posso dizer isso. Não posso falar. Eu posso dizer que tem membros do corpo de Cristo que ora se reúnem buscando uma vida de pureza, de santidade, de edificação. Mas esse membro isso é uma representação da igreja, essa é a diferença. Ele é um membro do... Justamente. É isso que eu estou falando. Ele é um igreja membro. Cada um de nós. Só para vocês entenderem, eu quero dar um exemplo, pastor Marcos, que vai simplificar o que o senhor está falando. Pastor Nerval, da casa para o templo, a diferença geográfica é o que faz igreja? Não estamos falando de diferença geográfica, nós estamos falando de consciência eclesiástica, que é completamente diferente. Deixa eu te explicar por quê. A consciência eclesiástica é só no templo? Olha só, na minha igreja, não. É isso que eu vou tentar explicar, acho que o meu exemplo vai ajudar. Eu, na minha igreja, eu tenho grupos de discipulados nas casas. Então, eu ponho um grupo de discipulado. Chega lá no grupo de discipulado, eu explico como é que deve ser feito lá. Aí alguém vai lá e faz, louva, palavra, etc. Vira um culto lá no lar. O que acaba acontecendo? Passa um tempo, a pessoa da casa, a família da casa, começa a vir menos à igreja. Daqui a pouco eu começo a notar que ele está achando que ele já não precisa mais ir à igreja. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e acabo com o grupo de discipulado. Eu tiro o grupo, boto em outro lugar. Aí aquela pessoa volta e para a igreja. É a consciência das pessoas. Perdeu a visão de igreja. Perde a visão. É isso. Agora você se não for uma representação legítima da igreja, perde essa visão. Aí vira uma miopia eclesiástica. Vira miopia eclesiástica. É para edificar a igreja. Vira miopia agora edificar a igreja. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Agora você vê hoje, você vê a colocação. Deixa eu fazer uma conclusão. Uma das poucas vezes que hoje eu daria tudo para sair daqui e sentar aí. Uma pena que eu tô aqui. Se âncora é um negócio que é difícil, hein? É difícil. Lincoln, mas eu sei que você tem... É difícil. Lincoln, eu sei que você tem a sua opinião. Não, mas eu estou sendo âncora. Eu estou sendo âncora. Só trazendo a elucidação para o telespectador. Porque sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou ouvindo coisas aqui que são muito diferentes daquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido. Mas diferente. Sim, Lincoln. Quando Jesus, por exemplo, fala sobre igreja, Jesus fala uma vez sobre igreja. Ele não fala de templo. Ele fala uma vez, em Mateus 16. Então, na revelação que Pedro tem, ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre essa tua revelação, eu vou te falar uma coisa. Sobre você, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja. É sobre uma revelação. E eu te darei as chaves do reino. Ele não fala de tempo. Não, sim, mas essa é a conclusão que você está... Quando a igreja se reúne numa casa, colocação. Várias igrejas hoje que são templos grandiosos começaram em casas. Numa família, numa casa. Começaram em casas. Sim, o próprio movimento pentecostal da Rua Azusa, que é hoje uma grande referência do pentecostalismo no mundo todo, é fruto de uma reunião caseira. A minha igreja, a minha instituição nasceu numa casa. A minha instituição nasceu numa casa. Mas aí, pastor Nerval, quando o senhor fala assim, que o senhor acaba com aquela casa para ir para uma outra casa, o senhor acabou com mas é porque perdeu a consciência. A consciência é isso de que igreja. Eu tô falando. Justamente, perde o que o pastor está dizendo. Quando o pastor fala assim, que a reunião do núcleo, do grupo, da célula, num determinado local, onde ali eles estão sendo ensinados da palavra de Deus, estão adorando, e vêm para a igreja, você vê que vem para a igreja é um tanto quanto subjetivo. Porque quando ele diz vem para a igreja, dá duplo sentido. Vem para a igreja pode dar o sentido de vir para um local específico, ou vir para a igreja nada mais é do que a reunião dos fiéis do corpo espiritual de Cristo local. Desde o momento em que a composição dessa família, que são crentes, que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles compõem o corpo de Cristo local, a casa, ela deixa de ser uma igreja. Tanto a minha igreja tem 52 anos.
Ela começou numa casa. Ela começou 52 anos. Ela começou numa casa. Mas o grupo Eu caseiro, preciso, ele é... eu preciso fazer um break. Começa no- O negócio Conta eu explicação, eu mas tô gostando. Eu tô gostando. Justamente. Se eu fosse grupo você, caseiro- eu não trocava de canal. Eu preciso ir pro break, mas eu volto no pena. próximo bloco com mais Antenados na Geral. Aí, você tá vendo, né? Antenados na Geral, sempre um debate muito legal, com assuntos relevantes, que tem tudo a ver com você que tá nos assistindo aqui na Boas Novas. Eu volto já.